O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 3, versículos de 10 a 18. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Muito bem. Então nós temos um lugar bom onde nós celebramos a missa, não é? Que é um lugar aberto. Quando está chovendo, a gente sabe como é, mas também quando o dia está como hoje, né, com sol, então cada um vai procurando aí uma sombrinha, tá? Para a gente ficar bem mais de coração aberto para a palavra de Deus de hoje, porque é muito importante. Como ouvimos, é o domingo da alegria, a alegria que está a mensagem marcante nas 3 leituras. E para a gente compreender a passagem, sobretudo as leituras do Antigo Testamento, e associar com o Evangelho, é bom que a gente se intere também qual a realidade do profeta que está se referindo à leitura, não é? Por exemplo, na semana passada, se eu não me engano, foi o profeta Jeremias, não foi isso? E o chororô, a reclamação do povo, era por causa do sofrimento advindo da escravidão, não é? Da escravidão. E aí as coisas vão melhorando. Como hoje já se expressa um pouco de alegria, a gente nota então que as coisas estão melhorando para o povo de Deus. Lembramos na semana passada que o povo de Deus foi afetado com a tomada de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém, não é? O exílio e etc. E agora a situação já está melhorando. Quem nos fala hoje não será o profeta Jeremias, como na semana passada, mas o profeta Sofonias. Qual era a situação, qual era a realidade do profeta Sofonias? Então, o profeta Sofonias ele viveu entre os anos 640 e 630 antes de Cristo, né? E a realidade que esse profeta viveu era que o seu povo, né, chamado Judá,
quando se fala Judá aqui, não está se referindo a uma pessoa, mas ao povo. Né? Eram outros nomes do povo de Deus, né? Judá, Israel, não é uma pessoa, é o povo como um todo. Então, o seu povo, né? O povo de Judá, estava sendo disputado por duas grandes potências da época, não é? Que era o Egito e também a Assíria, tá? A disputa era ferrenha, querendo tomar conta do povo de Deus, que fragilizado, inclusive, ainda do sofrimento que passara anteriormente, que esse sofrimento continua. Não é à toa que ali os profetas se fazem presente para animar, enviados por Deus, animar, dar uma palavra de esperança para o povo. Então, essas duas grandes potências, que eram o Egito e a Assíria, estavam em disputa, querendo tomar conta do povo, ser o dono do povo, não é? E aí, o profeta, a Síria, ela tinha sido governada por dois personagens que, quando a gente lê a genealogia de Jesus em determinada parte do Evangelho, então a gente escuta esses dois nomes. Foram reis na Síria, Manassés e Amã. Tem esse nome? O rei Manassés e Amã. E também, logo em seguida, fim das contas, é elevado ao trono de Judá, um rei chamado Josias. Tá? Então, esse rei Josias era considerado por o povo como um rei bom. Por quê? Daqui a pouco eu vou dizer. Mas notar, interessante, o rei Josias, ele assumiu o trono bem novinho ainda, com 8 anos de idade ele assumiu o trono. Tá? É óbvio que é uma história bem parecida com aquela relação entre José Bonifácio e o Dom Pedro II da nossa história, não é? Muito novo, então José Bonifácio o educou muito bem, como sabemos, né? A situação do rei Josias também era mais ou menos essa, tá? Mas apesar de ter assumido com 8 anos de idade, né, o reino da Síria, ele reinou durante 31 anos, tá? E 2 livros. O segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1 a 6, diz qual foi o feito dele, pelo qual o povo o ama. Tá? Tanto no segundo livro dos Reis, 22, versículo 1 a 6, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 8 a 10, diz que esse rei, ele reforma o templo de Jerusalém. Não tinha sido destruído? Isso. Então, ele traz a reforma para o templo. E aí, dentro desse contexto, o bem que ele fez, né, que o povo acha que foi um grande bem, e na verdade o foi, é que nós vamos entender as palavras da leitura de hoje. O profeta Sofonias, ele diz assim, ó, Jerusalém não precisa ter medo, Sião não deve se desanimar. No meio de Israel está um rei que é um valente, um guerreiro. Ele se move por amor, ele salva o povo e se alegra. Ele é o Senhor. Então, as palavras da leitura são estas. Ora, eu sempre digo, para a gente notar que os grandes heróis bíblicos do Antigo Testamento que realizam grandes feitos, eles não passam de uma figurinha profética daquele que é o grande rei, daquele que está sendo esperado. Tá? Tanto é que eu vou repetir aqui as palavras e a gente vai lembrar de alguém do Novo Testamento que realmente faz jus a esse elogio que o rei recebe, né? O rei Josias. Então, as palavras do profeta Sofonias aqui, ele diz assim, ó, Jerusalém, ou seja, o povo de Deus, não precisa ter medo. Já é uma grande mensagem para nós, tá? Não tenham medo, certo? Israel, no meio de vós, no meio de Israel, está um rei. Estamos lembrando de quem? Está um rei valente, um rei guerreiro. E aí a gente lembra, um rei valente e guerreiro que entra numa determinada cidade montado num jumentinho. Depois, ele se move por amor. Ora,
aquela pessoa, grande guerreiro que entrou montado no jumentinho, sempre foi movido por amor, profundamente por amor. Tanto é que ele dá a sua vida por amor. Depois, ele salva o povo. Será que algum rei humano tem a condição de salvar o povo? Então, o que está dizendo aqui no profeta do Antigo Testamento, está se referindo àquele rei. Salva o povo, ele traz alegria. Ele traz alegria. A maior alegria é estar com Deus. Logo, ele é Deus, não existe alegria maior. Ele traz a salvação. E aí até a leitura diz, ele é o Senhor. Ora, de quem nós estamos falando? Então, está vendo? Por isso é que essa leitura profética de Sofonias, ela é colocada exatamente agora, nesse tempo do Advento. Certo? O tempo do Advento. A mensagem de alegria é um convite geral na liturgia de hoje. Tanto é que aqui na segunda leitura, o convite de Paulo, né? O chamado de Paulo é exatamente alegria. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Eu digo repito, porque quem diz mesmo é o próprio Paulo. Repito, alegrai-vos no Senhor. Eu não mandei vocês dizer não, alegrai-vos, tá? Mas foi muito bom, caiu bem. Viver em alegria. O foco é exatamente isso, tá? Esse é o objetivo. Que a gente está caminhando para o Natal, então essa alegria deve começar a ferver agora já. À custa de quê? Não é uma alegria falsa de sorriso amarelo. De jeito nenhum. Ela tem que ser uma alegria realmente transformadora, certo? E aí a gente compreende a palavra profundamente profética de João, o evangelho de hoje. João, ele não fala de alegria, mas ele ensina como se conseguir, como atingir para ser alegre, a alegria verdadeira, tá? João, ele não fala, ele fala do que pode ser causa de alegria. Coisas bem simples, que sempre serviu e serve e vai servir no futuro, sempre. Causa alegria. O que? Aqui, ó. Se você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Nenhuma? Se tem comida, dê para quem não tem. Faça alguém feliz. Tem mensagem mais bonita do que essa? Faça alguém feliz. Reparta com quem não tem. E depois, ele diz assim, ó, cobre preço justo, não roube. E é interessante que na leitura, quem tem condição de ver aí, a leitura fala de 2 grupos específicos, não é? A leitura, a que ele se refere, vamos ver aqui quem são. Um dos grupos aliás, no Evangelho, o Evangelho fala sobre cobradores de impostos e também soldados que fazem essa pergunta, inclusive a João Batista, não é? Estou me enrolando aqui. A João Batista. Esses 2 grupos fazem a pergunta a João Batista. O que a gente pode fazer para melhorar? São cobradores de impostos, responsáveis pela a justiça, não é? O cuidado com o povo também, não é? E também os militares. E aí, então, o que João diz? João, ele diz... fazer caridade, não é? Cobrem preço justo, não roubem, não façam acusações falsas. Em suma, tratem-se com gentileza, com bondade, com justiça. Caridade e justiça é o que estamos precisando. A pedida desse terceiro domingo do Advento é isto. Cada domingo do Advento é um apelo à preparação para o Natal, certo? Natal, não só a gente enfeitar a casinha, como aqui está bonito, não é? É lindo isso, a gente montar a manjedoura na nossa casa.
Mas não é bem isso que Jesus quer. Ele quer tomar lugar na vida da gente, é no coração da gente. Por isso esse momento é um momento de fazer exame de consciência ainda. Tá? O exame de consciência, a minha relação, seja com quem for, principalmente com os mais próximos de mim. Meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, a minha relação com a minha avó, com o meu avô. Como é que está? Se a gente não cuidar dessa lapinha manjedora da nossa vida, e a gente realmente não deitar o menino aqui no coração da gente, pode botar enfeite do jeito que for no Natal, que não vai ter significado nenhum para Jesus. Só vai ter significado para Jesus se a gente realmente se transformar, melhorar. As pistas de João Batista é fazer caridade e praticar a justiça. Tá. Esses dois grupos representam aí o todo. Representam a todos nós, tá? A sociedade toda. Os cobradores de impostos e também os soldados que fazem a pergunta a ele. É a pergunta que a gente tem que fazer também. O que eu posso fazer para melhorar daqui até o dia 24? Para celebrar realmente o 25 bem, certo? Ceder, gesto de humildade, a maior inspiração para o gesto de humildade, quem é? É o próprio menino Jesus, é o próprio Deus que se encarna, que vem para o nosso meio, tá? Então, Deus não quer alegria de sorriso amarelo. Ele quer uma transformação verdadeira para que o Natal seja bem, seja feliz. Então, uma nota que eu fiz aqui, eu li e achei interessante, que dá muito bem para concluir esta reflexão. Preparando-nos para o Natal, nós nos preparamos para prestar contas da nossa vida ao Senhor que virá. Não queremos ir de qualquer jeito ao encontro de Jesus, do menino Jesus, de José e de Maria. Queremos estar em ordem, por fora e por dentro, alegres e com a consciência em paz. Fecha aspas. Certo? Esta é a preparação que devemos ter. Então, vamos pedir a Deus esta graça, não só pedir a Deus, mas realmente dar um passo para a gente se transformar e se preparar bem para o Natal. Amém? Louvado seja nosso Jesus Cristo.